Sabem o que está por trás de uma missão como a Artemis II, que fez com que supostamente o homem dê uma volta à Lua? We were always going to the moon. And liftoff! We shall return. Diferente da missão Apollo 11, que ocorreu há décadas atrás, com menos tecnologia, e fez com que o homem supostamente pisasse na Lua. It's one small step for man, one giant leap for mankind. O que já faz com que nós enxerguemos tudo isso de uma forma estranha, pois, com menos tecnologia, fizeram uma missão melhor do que essa atualmente. A primeira pergunta é: por quê? Quando nós começamos a observar em detalhes cada uma dessas narrativas do sistema, principalmente de uma grande empresa como a NASA, nós precisamos voltar ao passado. Não apenas na missão Apollo 11, mas precisamos ir além. Voltar lá no início e conhecer um dos fundadores ocultos dessa grande empresa. Aquele que desenvolveu os motores, os propulsores dos foguetes que são utilizados na NASA. E o que tinha em sua mente, quais eram as suas práticas. Só assim compreendemos hoje o que estão fazendo no mundo com a missão Artemis II. Será que estamos falando apenas da ida do homem à Lua de uma forma completamente física, científica, para que possam fazer mais estudos? Ou estamos falando do lado espiritual? Estaríamos diante de um grande ritual que para muitos é um absurdo, mas eu tenho certeza que ao finalizar esse programa de hoje, chamado de Será que é Verdade?, você irá se perguntar: será que tudo isso pode ser uma grande realidade? Pois as informações que você verá a partir de agora irão literalmente mexer com a sua cabeça. O primeiro passo é compreender que dia 1º de abril, convenhamos, a todos, é um grande gatilho para que eles possam zombar da cara da população com uma grande mentira. 1960, 1º de abril, a NASA divulga a primeira foto do planeta Terra, uma grande mensagem subliminar para algo que aparentemente não é uma realidade. No dia 1º de abril de 2026, novamente, inicia-se a missão Artemis II, uma missão recheada, repleta de simbolismo oculto, maçônico e principalmente satânico, ocultista. Para quem não sabe, a palavra NASA em hebraico, Nasha ou Nashá, significa enganar, seduzir, iludir. O primeiro passo para que possamos compreender. Quando olhamos para a Bíblia, as Escrituras, aquele sedutor, enganador, o grande mentiroso, o próprio Satanás ou pai da mentira, como afirmou o próprio Cristo, é a grande serpente. O símbolo da NASA traz por si a língua da serpente de forma subliminar, como você está vendo aqui na imagem. E a palavra enganar, seduzir, iludir, que na verdade é NASA em hebraico, começa a fazer total sentido quando vemos os seus grandes feitos ocorrendo nos dias da mentira. Mas esse não é o ponto principal. É necessário voltar no tempo para entender. Falar de uma pessoa que praticamente não se falam hoje. E eu estou falando desse cara aqui na tela, chamado de Jack Parsons. Who is Jack Parsons? Parsons was one of the rocketeers attached to Caltech in the 1930s and 40s. He was a brilliant chemist. Jack was known in the rocket science community as an explosive specialist. He was described as possessing a self-taught knowledge of combustible chemicals. Jack Parsons foi um engenheiro de foguetes americano, o criador dos motores que são utilizados nos foguetes da NASA até o dia de hoje. Porém, ele não foi uma pessoa comum. Ele era um cara extremamente espiritualista, ocultista, um cara que levava mais a sério os rituais de invocação satânicos do que o próprio mundo físico.
Dentro de sua casa, eles encontraram algo que mudaria para sempre a forma como Jack Parsons seria lembrado. É uma caixa de madeira feita à mão. Os símbolos presos do lado de fora eram irreconhecíveis para todos, exceto para alguns poucos escolhidos, e o texto entrelaçado estava escrito em uma língua secular, dita ser uma antiga linguagem celestial. Dentro da caixa estavam anos de escritos pessoais de Jack, com cada página contendo uma pista sobre quem Jack realmente era e quem ele acreditava ser. A vida privada de um dos primeiros cientistas de foguetes da América é algo que poucos compreendem hoje, mas ainda menos pessoas compreendiam na época de sua morte. Mais percepções podem ser encontradas ao explorar as crenças e práticas às quais ele se dedicou, examinando a correspondência privada de seu círculo íntimo, que formou essa sociedade secreta. Adepto de Aleister Crowley, que também tinha os seus laços com a própria maçonaria. Como você pode ver aí nessa matéria, Jack Parsons, sexo, ciência de foguetes e satanismo. Conheça o real fundador da NASA. Por que a NASA ocultou, de certa forma, a própria presença de Jack Parsons, justamente por causa dos seus rituais? Não é curioso? Observe uma imagem como essa. Voltando lá em 1969, na missão Apollo 11, quando nós observamos a trajetória, como foi simplesmente a ida do homem à Lua. Nessa imagem, lembra o que é você. É curioso observarmos também um rover chamado Spirit, que em 2009 deixou marcas no solo de Marte. Parece algo familiar e é estranho observarmos uma imagem como essa, não é mesmo? Na missão Apollo 11, os astronautas que foram até lá, que tinham grandes vínculos com a maçonaria, como por exemplo o próprio Buzz Aldrin, que é um maçom assumido, aparentemente de grau 33, levaram uma espécie de museu para deixar na Lua, o chamado Moon Museum, um objeto pequeno, onde cada um deles fariam uma espécie de assinatura, como isso que você está vendo na tela. E uma das assinaturas te lembra algo que realmente é pesado? Estamos falando do falo masculino. Jack Parsons, um ritualista, ocultista, que fazia rituais que envolviam a sexualidade, o verdadeiro fundador, por trás de toda a história, criador dos próprios foguetes, criou na realidade foguetes que tinham uma grande referência no órgão genital masculino, um falo, assim como você pode ver aqui nessa imagem. Um foguete é simplesmente algo, de acordo com Jack Parsons, o criador de tudo isso, e que é utilizado hoje pela própria NASA, um símbolo do órgão genital masculino. Quando olhamos uma imagem como essa, nós vemos que ele foi criado minuciosamente, inclusive com seus propulsores, com seus motores, como esse órgão. E por que isso? Jack Parsons, um servo fiel dos rituais de Aleister Crowley, estava na realidade fazendo rituais de invocação a uma deusa antiga chamada de Babalon. And I believe in one earth, the mother of us all, and in one womb, wherein all men are begotten, and wherein they shall rest. Mystery of mystery, in her name, Babylon. As escrituras falam sobre ela como a grande Babilônia, aquela que está assentada sobre as nações. The Invocation of the Goddess Babylon. Originalmente aparecendo no livro do Apocalipse, Babilônia é profetizada como um presságio do Apocalipse e é descrita como uma meretriz montada sobre uma besta de 7 cabeças, segurando um cálice dourado cheio da imundície de sua fornicação. Babilônia aparece em Apocalipse 17, e ela é uma figura da Roma imperial e do excesso sexual sendo retratada de forma totalmente negativa. Quando ela chega a Telema através das revelações de Dee, Crowley e Parsons, ela passa por uma mudança significativa.
Ela não é lida como um símbolo do mal absoluto. Ela é vista como um símbolo de libertação feminina, completamente recontextualizada em uma nova era que já superou a compreensão cristã do livro. Crowley a descreveu como a mãe das abominações, a noiva do caos que cavalga sobre Nosso Senhor, a besta. Eles estão fazendo rituais de invocação da grande prostituta, a grande Babilônia. Quando nós olhamos símbolos maçônicos e estudamos toda a parte de simbologia oculta, astronomia, entre outros detalhes que envolvem esses rituais ocultos, percebemos que eles têm símbolos, como esse arco royal maçônico. O arco royal representa ali um portal de invocação. Sobre ele está o Sol e a Lua. O Sol representa a energia masculina. A Lua representa a energia feminina. Quando você tem um foguete que vai em direção à Lua com um formato fálico para tentar penetrar ao domo, você tem um ritual sexual acontecendo nos céus. Quando observamos isso e falamos sobre isso, parece uma grande loucura, mas quando entendemos a história do fundador oculto da NASA, chamado de Jack Parsons, conseguimos compreender o que estavam fazendo por trás de toda essa história. A apresentação dura cerca de 40 minutos e começa com muitos gestos maçônicos e adereços cerimoniais, cujo significado seria misterioso para espectadores de primeira viagem, mas, à medida que a missa continua, ela se torna sexualmente sugestiva e, na metade, a sacerdotisa remove completamente sua fantasia. Ao final da apresentação, os membros da plateia são convidados a participar da comunhão. Mas, em vez de um gole de vinho de um cálice compartilhado, os participantes são convidados a beber uma taça inteira cada um. Os ingredientes da hóstia de pão incluem sangue, que pode ser de várias fontes. De acordo com os escritos de Aleister Crowley, o melhor sangue é o da lua mensalmente, depois o sangue fresco de uma criança, ou que cai da hoste celestial, depois dos inimigos, depois do sacerdote ou dos adoradores, por último de algum animal, não importa qual. E vale lembrar que não sou eu que estou falando isso. A própria história